Olá galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. A maldição do faraó Tutankhamon é um enigma envolto em lendas e especulações, que remonta à descoberta de sua tumba em 1922 por Howard Carter. A morte prematura e misteriosa de várias pessoas ligadas à expedição alimentou as crenças populares na existência de uma maldição. No entanto, a maioria das mortes pode ser explicada por causas naturais ou coincidências. A fascinação em torno dessa maldição reflete nosso desejo humano de encontrar explicações sobrenaturais para eventos desconcertantes. Isso nos lembra da persistência das crenças e mitos, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela ciência. O mistério em torno da maldição de Tutankhamon nos instiga a explorar as interseções entre a história, a superstição e a psicologia humana, oferecendo retornos sobre nossa relação com o desconhecido. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sino ativado para todos os vídeos? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Deixe a sua imaginação funcionar com um comentário abaixo. As escrituras egípcias antigas dizem: qualquer pessoa que perturbar os túmulos com os restos mortais da realeza enfrentará a morte inevitável por uma doença estranha, desconhecida até pelos médicos. O cientista Ross Fellows falou sobre a causa das mortes que realmente atingiram os exploradores das pirâmides. Não há nenhum misticismo nisso. Existem razões completamente objetivas. Na revista científica JSE, Ross Fellows disse que a causa da morte de 26 pessoas que participaram de uma forma ou de outra na descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 foi a exposição a substâncias radioativas. Provocou diversas doenças, principalmente alguns tipos de oncologia. Assim, a razão da morte do diretor da escavação Howard Carter em 1939 foi a granulose linfática, uma doença linfoproliferativa muito rara causada pelo vírus Epstein-Barr, EBV. Os diagnósticos de outras pessoas que participaram da escavação do túmulo foram asfixia, acidente vascular cerebral, diabetes, insuficiência cardíaca, pneumonia, etc. Fellows conclui que os habitantes do Egito já conheciam a radiação na antiguidade, mas descreveram o seu efeito como a influência de locais com espíritos malignos. Desenhos e inscrições nas paredes alertam para isso. Quem entrar no túmulo morrerá de uma doença que nenhum médico consegue diagnosticar. Durante as escavações, os arqueólogos registraram um aumento do sinal de rádio nas ruínas dos túmulos do Império Antigo, em certos pontos de Gizé e em vários túmulos subterrâneos em Saqqara. E nas tumbas examinadas, o nível de radiação é aproximadamente 10 vezes maior que o normal, garante o especialista. A forte radiação relatada, como radônio, nas ruínas das tumbas, foi vagamente atribuída ao fundo natural da rocha-mãe, escreveu Fellows. E nas tumbas examinadas, o nível de radiação é aproximadamente 10 vezes maior que o normal, garante o especialista. A forte radiação relatada, como radônio, nas ruínas das tumbas, foi vagamente atribuída ao fundo natural da rocha-mãe, escreveu Fellows. A maldição de Tutankhamon não era um mito. No entanto, os níveis são invulgarmente elevados e localizados, o que não é consistente com as características da rocha calcária, mas implica alguma outra fonte não natural. Não é coincidência, continua ele, que mesmo no Egito moderno existam elevadas taxas de cancro do sangue e dos ossos, o que é característico da exposição à radiação. Tutankhamon ascendeu ao trono do faraó do Egito quando tinha 9 ou 10 anos. Seu reinado foi curto, de 1332 a 1323 a.C. No momento de sua morte, ele tinha apenas 18 anos. Os médicos acreditam que ele sofria de uma série de doenças graves causadas pelo incesto. Seu pai Akhenaton e sua mãe Nefertiti eram irmão e irmã. Antes do desenvolvimento da civilização egípcia, houve várias civilizações antigas que também alcançaram níveis avançados de desenvolvimento em suas respectivas regiões. É importante notar que o termo avançado pode ter diferentes significados em contextos históricos distintos.
No entanto, vou destacar algumas civilizações antigas que demonstraram progresso notável em diversas áreas. Estudos aprofundados das antigas pirâmides egípcias e outras estruturas grandiosas sugerem que elas foram construídas muito antes do que se acreditava. Além disso, alguns arqueólogos afirmam que hieróglifos, afrescos, símbolos e desenhos foram aplicados a edifícios antigos muito depois da sua construção, que os antigos apenas encontraram elas em algum momento no passado e as adicionaram à sua cultura. Enquanto as próprias estruturas são muito mais antigas, podendo ter cerca de 20.000 anos. A erosão hídrica e eólica ajudou a tirar tais conclusões, que não poderiam ser formadas nas condições climáticas mais recentes. No passado distante, o território do norte da África era um paraíso florescente. Havia grandes cidades lá. A confirmação indireta disso pode ser encontrada nas coleções de lendas antigas. Essas lendas mencionam civilizações locais em conflito há mais de 10.000 anos atrás. Devido às batalhas, cidades e muitas relíquias foram destruídas ou roubadas. Um quadro semelhante foi observado no Iraque, na Síria e em outros países desta região. Algo foi salvo e algo foi perdido para sempre no passado. Acreditam que um poderoso Estado árabe já existiu no território da Península Arábica, no norte da África. De acordo com várias fontes, foi aqui que a humanidade aprendeu metalurgia, joalheria e ferraria, e a medicina estava à frente de seu tempo em vários milênios. Não é de se surpreender túmulos de pessoas de 6 a 10.000 anos com próteses em vez de membros perdidos, crânios com sinais óbvios de cirurgias e dentes restaurados e selados. Uma equipe de pesquisa canadense chegou à conclusão de que os desertos não se formam totalmente do zero. Este é o resultado de uma poderosa explosão. Ou seja, pode-se imaginar que já existiu aqui um verdadeiro centro cultural, o estado mais rico e avançado em vários setores. Se levarmos em consideração tal teoria, podemos supor que esta civilização na Terra não foi a única. E o aparecimento de um ou mais concorrentes fortes tecnologicamente leva a uma rivalidade inevitável, e então, durante um desses conflitos, o paraíso foi destruído por uma arma poderosa. Dezenas das cidades magníficas e sofisticadas instantaneamente viraram pó do dia para a noite. Os jardins se tornaram um deserto sem vida. As areias esconderam as riquezas de uma outrora grande civilização. Depois de vários milhares de anos, as pessoas retornaram a essas terras e fundaram novos países. As estruturas mais persistentes da Atlântida Árabe, o termo foi introduzido por pesquisadores americanos, acabaram sendo as pirâmides. Foram essas as primeiras estruturas desenterradas pelos egípcios para reviver a grandeza perdida. Esta versão é muito interessante. Além disso, os árabes são muito sensíveis e apegados às suas relíquias e mitos. Orientalistas e pesquisadores, que conseguiram estudar um pouco as fontes primárias e materiais da antiguidade, chegaram à conclusão de que já existiu um estado poderoso nos territórios. O que eles conseguiram desenterrar e restaurar não é mais do que 1% daquela avançada civilização em sua grandeza, que agora repousa sob milhões de toneladas de areia.